para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lá, 105, né? Mas nós vamos aqui nesse aqui, ó, 65, olha o que diz. Primeiro ele diz assim: fizeste bem ao teu servo, segundo a vontade dele. Hã? Olha para o irmão, faz assim, ó. Isso aqui é bom a gente então entender, a gente aprender. Deus fez bem ao servo dele, segundo a vontade do servo, segundo a palavra dele. E é isso que tem que ficar guardado no nosso coração. Deus vai fazer bem a cada um de nós, não vai negar bem. O Salmo 84, eu amo o Salmo 84, o versículo 11, ele diz, né, que Deus não negará bem algum àqueles que andam na retidão. E Deus não nega bem, irmãos. Deus faz bem aos seus servos, mas ele faz bem segundo a sua palavra. Ele não vai fazer nada fora da palavra, ele não vai fazer bem algum que nós possamos estar desejando, que nós queremos, se não estiver de acordo com a palavra dele. Aí é um desejo nosso, muitas vezes. Posso falar ou não? Posso falar? Tem certeza? Vou falar então, né? Deus não vai fazer, posso falar mesmo? Tira a foto aí primeiro. Nada segundo aos nossos caprichos. E a verdade é que muitas vezes nós queremos que Deus faça segundo os nossos caprichos e não segundo a palavra dele. Irmão, isso aqui é algo que acontece. E vai dizer que você nunca pediu algo para Deus que era segundo o seu capricho e não segundo a vontade de Deus. Não vou nem pedir para levantar a mão hoje, né? Deixa quieto. Melhor, né, irmãos? Mas todos nós já fizemos isso, já desejamos isso. E muitas vezes não entendemos. Deus não vai fazer nada segundo o nosso capricho. Ele vai fazer segundo a palavra dele. Se ele deu a palavra, pode reivindicar porque ele vai cumprir. Pode estar certo que ele vai fazer. Ele disse para Abraão: Abraão, tu vai ser pai de uma multidão de nações. E o Abraão nem filho tinha. Mas o Abraão tinha o desejo de ter filho. Mas até então Abraão não tivera filho, porque ele ainda não tinha a palavra acerca do filho. Deus deu a palavra. Demorou um pouquinho para Deus fazer aos olhos do Abraão. Mas Deus estava provando, testando o Abraão. Aí Deus vai e confirma a palavra a Abraão. E vem o Isaac. Antes disso veio também o Ismael. Diga assim comigo: o Ismael fora da palavra. E dá problema até hoje. Dá problema até hoje o tal de Ismael. Porque foi fora, diga assim comigo, capricho. Não foi Deus que fez. Não foi um bem que o Abraão recebeu da parte de Deus. Foi um capricho do Abraão que o Abraão deu um jeito de fazer. Até ouvindo a voz da Sara. Foi a Sara que falou para ele fazer isso. Mas não era o bem de Deus para Abraão. O bem de Deus para Abraão era o Isaac. E depois mais 6 que veio lá, né? A outra, depois que a Sara faleceu, ele casou de novo e teve mais 6. Mas ele estava novinho também, né, irmão? Só 120 anos, né? Não estava... Estava novinho, estava ainda apto a fazer filho, né? Então tá bom, né? Tem uns com 20 anos já tá achando que são velhos para ter filho, misericórdia. Né? Que negócio é esse? O Abraão estava com 120, aí que ele começou, né? Coisa séria. Então, olha só, né? Um exemplo. Mas Deus cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu ou não cumpriu? Diga assim comigo: fez o bem ou não fez o bem? Fez o bem segundo a palavra dele. Não fez o bem segundo o capricho do Abraão. Não fez o bem segundo o Abraão queria. O Isaac já agiu diferente. O Isaac também tinha promessa. Mas aí ele orou 20 anos. Deus, eu não vou fazer segundo o meu capricho. Eu vou fazer segundo a tua palavra. E foi orando 20 anos. Aí como demorou os 20 anos, Deus já deu dose dupla, né? Já leva gêmeos de uma vez. Ô Isaac, aí pela tua oração, pela tua insistência, já vai com a bênção dobrada aí, né? Em nome de Jesus. E a gente vê, mas o Esaú até desprezou a Deus, cometeu o erro dele, mas mesmo assim Deus o abençoou depois. A gente vê que se tornou uma nação poderosa também, porque a promessa também estava sobre ele, né?
porque ele era sobre os descendentes de Abraão. Hoje você e eu também temos o direito de vermos o bem de Deus na nossa vida, mas nós só vamos ver segundo a palavra de Deus. Meu irmão, não vai acontecer nada da parte de Deus se não for segundo a palavra. Não, pastor, mas no meu caso é diferente. Na minha vida está acontecendo e não é segundo a palavra. Não é Deus. E vai chegar um dia que você vai ter que pagar um preço caro. Porque Deus não já pagou o preço. O preço já está pago. Agora, quando não vem de Deus, tem outra parte que vai querer cobrar um preço. E cobra, irmãos, a gente acha que não, mas cobra. Por isso que a gente vê tanta desgraça na vida. Por isso que a gente vê tanta desgraça acontecendo, porque as pessoas querem viver algo que ainda não foi revelado a elas pela palavra, aí elas buscam outros meios para receber, e quando vê o preço está sendo cobrado. E às vezes preço caro. Um preço que mata, que rouba e que destrói. Nós não precisamos pagar esse preço, porque de Deus tudo vem pela graça. Diga assim comigo, é pela graça e é de graça. Irmãos, é de graça. Vem pela bondade de Deus, mas vem segundo a palavra. Se está fora da palavra, rejeite, não queira, não negue, não quero, isso aqui está fora da palavra, não quero, é só um capricho meu, não quero. Eu quero aquilo que vem segundo a palavra de Deus, é isso que eu quero, é isso que eu desejo. Meu irmão, isso vai fazer um bem para nós tremendo, diga a glória a Deus, né? Aí ele diz mais, olha só o que ele pede agora: ensina-me, primeiro, bom juízo e ciência, duas coisas então que ele pede para Deus ensinar ele. O bom juízo aqui é o bom senso, né? O entendimento que nós precisamos das coisas. Diga assim comigo, discernimento. Discernimento, meu irmão, a pessoa perece quando ela não tem discernimento, a pessoa sofre quando ela não tem discernimento, quando ela não consegue discernir, quando ela não tem o bom juízo de entender que aquela atitude dela é algo que vai trazer um prejuízo para a vida dela. Ela não tem o bom juízo, ela não tem aquele discernimento, ela vai e faz, e quando vê, ela está sofrendo, ela está passando uma dificuldade grande porque ela não teve o bom juízo. Diga assim comigo, entendimento e o discernimento. Meu irmão, a gente precisa disso na vida. A maioria de nós já temos o discernimento de saber o que é bom e o que é mal, mas às vezes não tem o bom juízo para realmente fazer o que é certo e acaba fazendo o que é mal. E aí depois vem as consequências, porque consequência vem, não adianta. E o que mais ele pediu? Duas coisas, né? O bom juízo e ciência. Diga, ciência é o conhecimento. Meu irmão, mas o homem de Deus que não está pedindo a ciência, né, o conhecimento das coisas deste mundo, que ajudam, que é bom. Se a gente olhar até para a ciência de hoje, como se multiplicou, e a Bíblia diz que iria se multiplicar, né, e iria se multiplicar muito antes do fim, e a gente vê como a ciência tem se multiplicado. Eu falava aqui na sexta-feira, quem tem mais aí de, vamos dizer assim, uns 40 anos, né? Eu vou falar 50, mas não vou falar 50, vamos falar 40 tá bom, né? Quem tem mais de 40 anos, lembra o que era a ciência atrás, há 40 anos, 50 anos atrás? Não era bem mais difícil as coisas? Para diagnosticar uma doença, para ver o que a pessoa estava passando, era bem mais difícil. Hoje é mais fácil, meu irmão. Hoje você passa lá, o cara passa o scanner lá, já sabe tudo que está aí dentro, não é? É bem mais fácil, né? Eu sei que não é o nome esse scanner, só para a gente falar um pouquinho diferente aí. Mas tem cada exame hoje que sabe, enxerga por dentro e por fora, né? E não é verdade? Às vezes eles só não descobrem porque na verdade não querem descobrir, irmãos. Porque às vezes é porque custa caro, custa caro, mas é melhor deixar morrer do que custar caro. Infelizmente é uma realidade, porque quando você paga, o cidadão vai lá e descobre. Não é assim que acontece? Ou estou falando bobagem? Não estou não. Se a pessoa não paga, ela fala, não, mas tem exame, mas tem, uma vez isso aconteceu comigo. Antes de eu me converter, eu estava com um desgaste no osso da bacia, que me impedia de caminhar, correr, coisa e tal. E se eu caminhasse 10 minutos, eu tinha que voltar para casa, botar as pernas para cima, que era o único jeito que aliviava a dor. Negócio terrível. E eu trabalhando, não parava de trabalhar, né? Não gostava de pegar atestado. E trabalhando, com aquela dor e aquela coisa incomodando. Fiz tudo quanto era tipo de exame. Aí até que um dia eu cheguei num doutor, que uma pessoa até me disse,
Cheguei para ele assim: doutor, não tem como a gente fazer uma ressonância magnética? Isso eu estou falando mais de 20 anos atrás, né? Naquela época era caro mesmo. Ele daí, pela primeira vez, ele olhou para mim. Aí levantou os olhos assim: tu sabe quanto custa? Aí eu fui grosso com ele também. Eu não perguntei, eu perguntei se tem, se eu posso fazer. Fui meio grosso com ele também. Eu quero fazer, doutor. Aí, então tá bom, então vou te dar. Então me dá, doutor, estou pedindo mesmo. Aí ele pegou e me deu. Realmente, era caro na época, né? Custava mais ou menos uns 8 salários mínimos na época. Era o que eu ganhava, né? E aí eu fui, mas paguei. Fui lá e paguei a ressonância. Deus foi bom, porque eu estava no início da minha conversão. Eles cobraram só metade, a metade me devolveram. Digo, Jesus, já começou a operar aí, né? Aí ele mostrou que eu estava com esse desgaste no osso da bacia. Mas olha, irmãos, eu fiz tudo quanto era exame, mas tudo que você pode imaginar. E não descobriam nada, Raio-X, então, eu acho que eu também radiativo de tanto que eu fiz, né? Coisa séria, e não tinha jeito de descobrir o que era. E aí, quando eu pedi esse exame, foram lá e descobriram. E hoje, não tem exame até melhor do que este? Tem, a ciência vai se multiplicando, vai melhorando, vai descobrindo coisas melhores. Diga comigo, a ciência é boa. Diga, mas a de Deus é melhor. E às vezes a gente está muito focado nessa ciência humana que nos esquecemos da ciência de Deus, do conhecimento de Deus, das coisas espirituais. Nós temos que pedir para Deus a mesma ciência que o apóstolo Paulo recebeu de Deus. O apóstolo Paulo teve uma experiência com Deus que ele subiu ao terceiro céu, e ele chega a dizer assim: eu vi coisas que eu não vou falar, porque vocês não vão nem acreditar, são inefáveis. Quer dizer, que vocês não vão acreditar, então ele não quis nem contar para a gente. Diga assim comigo, é essa ciência que a gente tem que pedir para Deus nos ensinar, para Deus nos mostrar, para Deus nos fazer conhecer. Qual que é o objetivo da ciência? Diga comigo, descobrir. Não é esse o objetivo da ciência? Não é descobrir? Então nós temos que pedir: Deus, me dá a tua ciência, me faz descobrir os teus mistérios. Irmão, isso vai fazer um bem para nós tremendo, enorme. E vai ter coisas que nós vamos resolver sem a ciência do homem. De uma forma muito mais fácil, de uma forma muito mais simples. Mas às vezes a gente vai deixando. Mas para adquirir a ciência, o que precisa? Para adquirir o conhecimento. Se você pegar hoje um cientista famoso, nem sei quem é, mas pega um famoso aí. O que ele precisou para descobrir o que ele descobriu? Estudar. O que ele precisou? Estudar. Diga, pesquisar. Nós queremos a ciência de Deus, mas não queremos gastar tempo para estudar. Queremos a ciência de Deus, mas não queremos pesquisar. Aí nós não vamos ter. Aí Deus não vai nos dar. Porque a ciência vem dessa forma. Diga comigo, estudando, pesquisando. É assim que a gente vai adquirir a ciência de Deus. Ele está pedindo para Deus: ensina-me bom juízo e ciência e o conhecimento. E isso é importante, nós temos que pedir. Ensina-nos, Deus. E nós temos um ensinador de justiça, que é o Espírito Santo. Se a gente clamar, se a gente pedir, ele vai dar, em nome de Jesus. E ele diz mais, né? Pois crie nos teus mandamentos. Meu irmão, uma coisa a gente tem que guardar no nosso coração. Por quê? Porque ele termina a frase dele dessa forma: pois crie nos teus mandamentos. Diga assim comigo, tem coisas que Deus só vai dar para quem tem crido nos mandamentos, para quem tem guardado os mandamentos. Tem coisas que não adianta a gente pedir se a gente não está guardando o mandamento. O mandamento, ou guardar o mandamento, ter o mandamento de Deus, crer no mandamento de Deus, é demonstração de temor a Deus. O que é o temor ao Senhor? É respeito. Então, o guardar o mandamento, crer no mandamento, é demonstração de temor. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da ciência. Então, como eu quero adquirir a ciência de Deus se eu não tiver o temor no meu coração? Se aí está o princípio da ciência, se aí está o princípio do conhecimento. Então eu preciso guardar o mandamento, eu preciso crer no mandamento, mas eu vou guardar ou eu vou praticar o que eu não creio? Não vou, então eu preciso crer. Ao crer, eu vou viver, eu vou praticar, eu vou demonstrar esse temor a Deus, e Deus vai nos dar o maior bem que nós podemos receber. Diga, o bom juízo e a ciência.
e o conhecimento dos mistérios de Deus. Irmão, Deus dá, mas nós temos que querer isso. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. E uma das maneiras de nós mostrarmos que de fato queremos é crendo e guardando os mandamentos de Deus no nosso coração. Não tem como dar errado, meu irmão. Deus faz, Deus opera. Quem crê, diga amém. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Diz mais, então vamos continuar. Ó, antes de ser afligido, andava como? Jesus. Que coisa, né, irmãos? Olha que coisa séria. Então diga assim comigo, a aflição veio porque ele andava errado. É diferente conosco? Não. Não é diferente. Não é diferente com ninguém. A aflição veio sobre a vida dele porque ele andava errado. Uma coisa é nós errarmos. Irmão, quem não erra? Não tem um sequer que não erre. Não existe um sequer. O próprio Deus já falou sobre isso. Não tem um sequer. Mas, diga assim, outra coisa é andar no erro. É a pessoa andar naquele erro, é a pessoa andar naquele pecado, é a pessoa viver praticando aquilo ali. Uma coisa é a gente errar. Errar todo mundo erra. Todos, não tem nenhuma exceção. Eu até brinco às vezes, né, irmãos? Uma hora dessa eu vou apertar a mão de alguém para subir para a glória aí, né? Mas ainda não chegou a hora, porque ainda não encontramos nenhum, né? Então ainda, por isso que nós estamos aqui ainda, para aprender um pouco mais, diga glória a Deus, né, irmãos? Mas a pessoa que anda no erro, irmão, ela tem que entender, ela precisa saber que ela vai atrair aflição para a vida dela. Vai vir mais cedo ou mais tarde, vai vir o problema, vai vir a dificuldade. A pessoa que anda no erro, ela vai atrair problema para a vida dela. O andar no erro é um imã para as coisas ruins. O andar no erro é um imã para as obras do diabo na nossa vida. Então nós temos que andar na verdade, nós temos que andar na santidade, nós temos que andar na palavra, porque aí vai ser um imã mais contrário. Você já viu que às vezes você bota dois imãs e eles não se grudam. E assim vai ser se a gente estiver andando na verdade. O diabo vai tentar chegar perto, mas não vai conseguir. Porque o imã está ao contrário. Né? Foi colocado ao contrário ali. Mas quando a gente anda no erro, o imã está puxando tudo, né? Para perto da gente cada vez mais as aflições, as adversidades, as dificuldades. E só vão aumentando. Nós temos que virar em cima. Que maneira não vamos virar em cima? Diga, se afastando do erro. Deixando o erro. Meu irmão, deixando o erro para a gente se livrar das aflições. É essa frase do salmista, para mim foi algo assim que, digo, Deus, é uma coisa que a gente sabe, mas muitas vezes a gente não guarda. Ou a gente não lembra. Ou posso falar ou não? Tem certeza? Aí, Jesus, você não vai ficar bravo? Ficar bravo não é comigo, com o Espírito Santo. Né? Às vezes a gente não quer lembrar. A verdade é essa, às vezes a gente não quer lembrar. A gente até... Não, mas deixa eu falar, isso aqui eu preciso, não, mas isso aqui eu gosto, né? E aí a pessoa não quer lembrar, e ela continua no erro, e continuando no erro, ela está atraindo a aflição, porque a aflição todo mundo passa, irmãos. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas uma coisa é eu estar passando a aflição, por eu estar servindo a Deus, por eu estar vivendo a verdade, é uma aflição que vem e logo passa. Mas outra coisa é eu estar traindo a aflição porque eu estou andando no erro. Aí é eu que estou atraindo, trazendo aquela aflição para a minha vida. Então eu não deve andar no erro não. Diga amém, Jesus. O que mais ele diz, né? Mas agora, glória, olha o que diz. Guardo a tua palavra. Glória a Deus. Dá para entendermos sim, que agora ele já não está mais aflito. Diga assim, guardar a palavra afasta a aflição. Amém, irmãos? O guardar a palavra elimina a aflição da nossa vida. Olha só a clareza desse salmo, irmãos. Olha, antes de ser afligido andava no erro, mas agora guardo a tua palavra. Então agora não há mais motivo para ser afligido. Agora o inimigo já não tem mais poder para me afligir. Agora ele já não tem mais força contra a minha vida, porque agora eu guardo a tua palavra. Agora eu tenho uma espada, agora eu tenho um escudo que vai me fazer vencer essa aflição em nome de Jesus.
Quem está entendendo, irmãos? Eu precisei trazer essa palavra hoje também. Eu trouxe ela na sexta-feira, mas ardeu muito forte no meu coração. É uma palavra que Deus quer que a gente guarde, que a gente conheça. Pastor, mas eu ando afligido e estou servindo a Deus. Observa bem direitinho se realmente não está andando erro. Não está andando erro? Então, meu irmão, levanta a cabeça, repreende essa aflição que ela vai ter que sair. Que ela vai ter que bater retirada, porque eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Então, tenho o poder de Deus na minha vida. Agora, se eu estou andando ainda no erro, esse poder não funciona. Ele não está em nós. Agora, se eu estou guardando a palavra, o poder está em nós. Está em mim. Aí você usa o poder e a aflição cai por terra. Diga glória a Deus, né? E vai cair. Vai cair ou não vai? Diga aí comigo, já caiu. Já caiu. Versículo 68, né? Olha o que ele diz. Tu és bom. E o que mais? Olha para o irmão e diga, você vai sair daqui abençoado hoje, meu irmão. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. O que ele respondeu? Ficou só te olhando assim? É? Então ele não entendeu. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Se ele ficar só te olhando com aquela... Posso falar ou não? Não? Mas só por causa da senhora eu vou falar agora. Posso falar ou não? Não vai se ofender não, só para de bobo, né? Se ele te olhar com aquela cara de bobo assim, não falar nada, aí você já repreende. Porque quando você recebe uma palavra dessa, meu irmão, o mínimo você tem que dizer é amém. É ou não é verdade? É o mínimo. Estou certo ou estou errado, irmãos? É o mínimo. E ninguém precisa mandar, não. Alguém fala um negócio desse para mim, eu já digo na hora, amém, 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 amém. É, porque você está sendo abençoado. Então olha de novo, irmão, diga assim para ele, você vai sair daqui abençoado hoje. Posso falar ou não? Eu acho que antes ficou com aquela cara, que eu não vou falar, né? Pelo burburinho agora. Mas tá bom, né, irmãos? O importante é que a gente venha aprender, né? Deus faz isso para a gente aprender. Quer que aprendeu? Diga amém. Então você vai sair daqui hoje abençoado. Oh, glória. E é isso que Deus quer, irmãos. Porque olha o que o salmista está dizendo que Deus é. Ele é bom e abençoador. E a quem nós viemos hoje? Você veio à igreja ou você veio a Deus? Se você veio a Deus, você tem que voltar para casa abençoado. Claro que nós viemos à igreja, mas nós viemos para encontrar a Deus, nós viemos para ter um encontro com Deus, nós viemos para louvar a Deus, nós viemos para ouvir a Deus. Então hoje você vai voltar para casa abençoado, em nome de Jesus, amém, irmãos? É isso que Deus quer, Ele é abençoador. O escritor de Hebreus falou que Ele é galardoador daqueles que o buscam, e nós estamos fazendo o quê? Buscando a Deus. Então nós temos o direito de voltar para casa hoje galardoado, segundo a nossa necessidade, porque Ele supre as nossas necessidades em glória. Então nós temos esse direito e Deus quer que a gente volte para casa dessa forma, crendo de todo o nosso coração, eu estou voltando para casa abençoado, em nome de Jesus. Eu estou, irmãos, e você vai voltar também. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. O que mais ele diz? Tu és bom e abençoador. Ensina-me os teus estatutos. O estatuto, ele não é o mandamento, mas ele também é, vamos chamar assim, de um ensinamento, né? Algo que Deus deixou para o nosso bem-estar. Uma regra que nós devemos cumprir para o nosso bem-estar. Se você pegar, por exemplo, o livro de Deuteronômio, nós encontramos vários estatutos lá. O capítulo 12, principalmente, tem alguns estatutos de Deus ali que o povo deveria praticar para que eles pudessem estar bem no meio das tribos deles, né? Então Deus vai dando estatutos. Eu aprendi algo, irmãos, levei tempo para aprender isso, mas custei um pouquinho, mas aprendi. Por exemplo,
Nós não temos isso. Mas tem igreja que, se você for, não pode cortar o cabelo à mulher, não pode passar batom, tem que usar saia, mulher não pode usar calça, o homem não pode usar bermuda. Tem ou não tem? O que é isso? É mandamento? Não. É um estatuto. É uma regra que aquela igreja criou. Pastor, mas se é do homem, não importa, Deus permitiu, é estatuto. Diga assim comigo, e o estatuto deve ser cumprido como mandamento. Ele foi deixado para ser cumprido também. Não, mas eu não concordo. Olha, o problema é seu. Se a pessoa não concorda, ela tem que ir lá e procurar o pastor. Pastor, eu não concordo com esse estatuto. E o pastor vai abençoar para ela procurar um outro lugar, então, onde ela não vai estar em rebeldia. Porque se ela está ali, mas eu não concordo com esse estatuto, está em rebeldia. Não, mas é do homem. Mas Deus que permitiu fazer. E Deus sabia por que ele estava permitindo, porque havia uma necessidade. Tem muita gente, irmão, se não tiver esse tipo de estatuto, essas regras, que é chamada até de doutrina, não vai permanecer firme e vai se desviar. Então é necessário para aquela pessoa. E Deus permitiu que criasse porque ele sabia disso. Mas aí eu, o brancão aqui, eu vou agora lá, não, isso aí é do homem, eu não quero saber. Quem sou eu para cogitar aquilo que Deus permitiu? Eu vou ser condenado por isso? Eu não. Deus, o Senhor sabe todas as coisas. Por isso que eu estou aqui na Igreja da Graça, não tem isso. Mas nós temos estatutos também. Eu tenho um estatuto que Deus me deu pela boca do missionário. E para mim é estatuto. Um dia eu estava sentado no meu sofá lá em casa, minha esposa e eu, enchemos uma taça de vinho, colocamos assim e fomos assistir o show da fé. No início nós conversamos, né? Escuta essa. Aí eu coloco assim aquela taça de vinho, né? Coloca ali e vamos assistir o show da fé. Aí eu olho para ela e comento com ela assim, o que tem beber um vinho, né? O pessoal critica, diz que não pode, mas o que tem esse mais? A gente não fica bêbado, a gente só toma uma taça todo dia que o médico diz que é bom para a saúde. Né? E não é que dizem? Então o que tem tomar um vinhozinho, né? Só uma tacinha, né? Não tem nada demais, né? Quando eu fecho a minha boca, a pergunta ao missionário, missionário, por que não pode tomar vinho? Eu digo, Jesus, o senhor é tremendo, né? O senhor é demais. Aí o missionário, deixa eu dar um versículo para você, que é sempre na sabedoria dele, né? Um abismo chama outro abismo. Hoje você toma uma taça, amanhã é duas, amanhã é três, daqui a pouco você está até alcoolizado. Não, mas isso não vai acontecer comigo. Todo bêbado disse isso. Irmãos, todo bêbado disse. E ainda se você perguntar para ele, é bêbado? Não. Eu não, eu só gosto. É bem assim. E ali então, o que eu entendi? É um estatuto que Deus me deu. É um estatuto. Para mim foi um estatuto, Deus me deu um estatuto. E eu não vou guardar? Eu sou louco de não guardar, eu vou guardar. Eu vou viver, então eu não bebo. Eu não tomo nem vinho e nem bebida forte, que eu sou separado para Deus. Pastor, se alguém tomar, é Ele Deus. Eu não tomo, porque para mim, quando Deus falou ali pela boca do missionário, o que aquilo era para mim? Não era um mandamento, era um estatuto, porque ele usou a boca do missionário para falar. Então, digo, Deus, eu entendi. Na hora, fui lá, nem vou falar para você que eu derramei tudo na pia, assim, um garrafão. E era de garrafão, né? Eu derramei tudo na pia. Mas eu não tomava assim para se embriagar, né? Mas tomava. Então, eu entendi, quando Deus falou aquilo ali, Deus, eu entendi, isso aqui para mim é um estatuto. Eu não vou fazer mais. Eu não vou tomar mais. Não tomei mais. Botei tudo fora. Meu irmão até ficou bravo comigo. Não deu para mim. Não, se é estatuto de Deus, eu não vou dar para outro. Eu vou botar tudo fora. Está aqui. Não tomo mais. Porque eu entendi naquela hora, mesmo com pouco entendimento que eu tinha, que Deus estava me dando um estatuto. Ele estava me dando uma regra para eu poder viver bem. Então eu digo, Deus, eu vou cumprir. Na hora, meu irmão, foi uma decisão no meu coração. Na hora, não vou mais. Não vou mais, não bebo mais. Diga glória a Deus. Uma vez fui fazer uma viagem. Eu estava na cidade de Campo Bom. Aí fomos fazer uma viagem para Gramado. Contratei 2 ônibus, o povo pegou em peso, queria ir junto, fomos, né? E aí, tá terminando a viagem para voltar embora, nós estávamos lá tomando um cafezinho, veio o motorista do ônibus com uma garrafa de vinho.
Aí me entrega assim de presente, eu disse para ele, olha, amigo, obrigado, mas eu não posso aceitar, né? Eu não bebo, não. Não, mas eu conheço muitos pastores que bebem. Olha, o problema é deles, né? Deus não deu estatuto para ele, mas deu para mim. Eu não vou tomar, né? Se o senhor quiser trocar por um suco de uva, eu vou ficar feliz. E se o senhor não quiser, leva então para o senhor bebe, faça bom uso, né? Mas eu não posso aceitar, não. Ele foi lá e trocou pelo um suco de uva. Fiquei feliz, né, irmãos? Porque não, o suco de uva é bom. E é o mesmo gosto. Então, a gente também não tem esse problema, né? Então a gente vai fazendo. Porque eu entendi que aquilo ali era um estatuto de Deus. Como Deus deu lá para a mãe do Sansão, que não era para ela beber vinho, nem bebida forte. No caso dela, nem a própria fruta era para comer, nada derivado dela. Não era para ela comer, ela deveria ingerir, porque ele era nazireu separado para Deus. Então, olha que coisa séria, né? Então, a gente vai entendendo. É um estatuto, não é um mandamento. É um estatuto para o meu bem-estar. É um estatuto para eu viver bem. Deus deu, eu tenho que cumprir. Porque, para mim, o estatuto de Deus, irmãos, no meu coração, ele soa com o mesmo peso do mandamento. Que eu vou ter que cumprir também, para viver bem, porque Deus quer que eu viva bem. Diga glória a Deus. Quem entendeu, diga amém, Jesus. Aqui eu já vou parar esse salmo aqui, porque foi o que Deus tocou no meu coração para a gente aprender, né, irmãos? Em nome de Jesus. E a gente vai na Bíblia Sagrada e começa agora a aprender os estatutos de Deus. Deus, quais são os teus estatutos? E aí isso vai fazendo bem para a nossa vida, porque Ele manda a gente guardar o mandamento, o estatuto e o juízo. Então a gente tem que guardar, então a gente tem que pesquisar, procurar. Essa é a ciência que nós temos que ter. Quem entendeu, diga obrigado, Jesus. Deixa eu fazer uma breve oração, depois já entramos no estudo aqui, que eu vou ter que ser mais rápido, né? Coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, graças te damos por esse ensinamento. É coisa tremenda, Jesus, é coisa linda, Pai, que o Senhor está nos ensinando, Deus. Meu Deus, o Senhor está nos mostrando coisas maravilhosas e profundas, que fazem um bem tremendo para a nossa vida. Oh, meu Deus, que nós viemos fazer como esse salmista, pedir o Senhor que nos faça o bem, que nos ensine, pois somos o teu servo, Pai. Guardamos a tua palavra e queremos ser abençoados segundo ela e não fora dela, Pai. Ensina-nos o bom juízo, a ciência, temos crido no teu mandamento, guardado, temos esse temor no nosso coração. Oh, meu Deus, não deixa com que viemos andar errado para que não sejamos afligidos, Pai. Antes ajuda-nos a guardar a tua palavra, para que assim nós possamos viver o bem e sermos abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. O Senhor tem liberdade de nos ensinar, de nos mostrar a tua verdade, e nós estamos aqui de coração aberto para aprender, Pai. Oh, meu Deus, que em o nome de Jesus saiamos daqui hoje verdadeiramente abençoados, conforme a palavra que nos deste, para a glória do teu nome. Amém e graças a Deus. Amém. Vamos lá agora para o segundo livro das Crônicas, capítulo 15, paramos semana passada aí no versículo 11, né? Então a gente faz a leitura do 11 e depois continuamos. Em nome de Jesus, aqui é um estudo e eu vou ser um pouquinho mais breve, porque eu acabei me detendo um pouquinho mais na outra palavra ali que eu achei que ia resumir. Mas é Deus que decide, né, irmãos? Ele que guia todas as coisas, né? Para nos ensinar o bem dele, em nome de Jesus, né? Amém, irmãos? Em casa leia mais, medite mais, você vai ver quanto mais Deus vai falar com você. É bom demais estar na presença do Senhor. Versículo 11, então, diz assim: e no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 600 bois, 6.000 ovelhas. Isso aqui é algo que é importante para a gente, foi o que Deus falou conosco na semana passada, meu irmão. Nós temos que aprender a oferecer a Deus daquilo que Ele nos dá. Na verdade, tudo que nós temos vem de quem? Vem de Deus. E nós temos que aprender a oferecer a Deus daquilo que Deus tem, então nos dá. Na semana passada, Deus me usava para falar. Às vezes é uma habilidade que nós temos. Às vezes é uma condição que nós temos. São coisas que a gente pode oferecer ao Senhor em favor da obra de Deus, e nós precisamos aprender a oferecer a Deus. Veja que eles estão oferecendo um sacrifício do despojo que eles trouxeram, que Deus havia dado para eles a vitória naquela guerra, e eles trouxeram o despojo, e daquele despojo eles oferecem ao Senhor uma boa quantia, e isso é importante a gente aprender também, porque eu creio, Deus vai nos dar muitas bênçãos esse ano. Amém, irmãos?
Olha, já é a segunda ou a terceira, não, já é a terceira mensagem desse ano, né? Que ele fala do grande despojo aí. Então Deus vai dar. Diga aí para o seu irmão, se prepara, meu irmão. O despojo vai ser grande. Mas o nosso coração tem que estar sensível para isso, para desse grande despojo, nós também oferecermos ao Senhor, porque Ele vai dar para que nós possamos oferecer a Ele também. Daí ele continua dizendo, né? E entraram no concerto de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma, e de todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o menor até o maior, e desde o homem até a... Na verdade, aqui a gente já viu semana passada também, né? Só que eu não tinha deixado marcado. Mas olha que tremendo, né? Todos, unânimes, entraram num propósito, num concerto, numa aliança com Deus, de buscarem a Deus. Diga assim comigo, de todo o coração e com toda a alma. Ou seja, ali, né, com toda a força, com todo o entendimento que eles tinham, eles estavam agora num compromisso, numa aliança de buscar a Deus, talvez como nunca buscaram antes. E é um concerto que nós temos que entrar. Na verdade, não precisa fazer um novo concerto. Nós já temos um concerto no sangue de Jesus. E crendo neste sangue que foi derramado para a remissão dos nossos pecados, que é a aliança do nosso concerto que agora é eterno e vai sempre ser, não tem como desfazê-lo, não tem como alguém anulá-lo. E se você e eu cremos nessa aliança, nesse concerto, meu irmão, e nós buscarmos ao Senhor Deus de todo o nosso coração, na liberdade que Jesus nos deu, pode ter certeza, isso só vai trazer benefícios para a nossa vida. Isso vai fazer um bem tremendo e nós temos que estar nesse concerto. Mas entrar num concerto de Deus, de buscar a Deus de todo o coração, não pode ser aquela coisa, eu vou quando dá. Não, eu realmente tenho que ter um compromisso de buscar Deus todos os dias, de estar ali orando todos os dias, de estar lendo a Bíblia todos os dias, de me colocar realmente em conhecer, em entender os propósitos de Deus. E isso é colocar-se num concerto de buscar Deus de todo o coração. É, por exemplo, né? Olha a palavra que eu preguei agora, os Salmos, 119, versículo 65. Aí quem tem esse concerto com Deus de buscar de todo o coração, ele não se detém aqui no que eu ensinei, ele chega em casa, ele vai querer conhecer mais. Deus, eu vou ver os próximos versículos aí que o pastor não leu. Eu quero ver o que mais Deus diz. O que aconteceu, nós tivemos uma reunião com um missionário na quinta-feira. Ele pregou ali o Provérbios 16, alguns versículos. Depois, quando eu tive ali um tempinho, o que eu vou fazer? Eu fui ler todo o Provérbios 16. Meu Deus, eu quero conhecer um pouquinho mais, eu quero praticar aquilo que o Senhor está me usando para ensinar. E isso tem que acontecer na nossa vida, irmãos. Eu não vou me deter só naquilo que o homem de Deus pregou ali, que foi bom demais, foi muito edificante, mas eu tenho que ir um pouquinho mais profundo, porque isso é buscar Deus de todo o coração. Quem está entendendo, diga amém. Continua então, né? E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e com buzinas. Para nós hoje, nós não precisamos mais fazer isso, porque a ordem do Senhor Jesus é não jurais. Eu tenho uma coisa comigo, é um pensamento meu, é algo meu, eu guardo isso no meu coração. Depois que a pessoa conhece a verdade, que ela conhece a palavra, que ela entende a palavra, se ela chega jurando, ela não está sendo digna de confiança. Por que não, pastor? Porque agora ela tem o conhecimento da verdade, da palavra, então ela sabe que não precisa mais jurar. Mas onde está isso, pastor? Mateus capítulo 5, abra para mim aí, faz favor, no versículo 33. Vamos ler Deus 33. Mateus 5, 33. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Mas olha o que Jesus, eu porém vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, é o descanso dos pés, né? Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua
cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Ainda que hoje em dia o pessoal está tornando, né? Mas não é natural. É a química, né, irmãos? É a química, não é natural. Diga assim comigo, é engano. É engano, é ou não é? Então não jureis, de maneira alguma. E o pior é que nós vamos assim, eu juro pela minha mãe. Coitada da mãezinha, não tem nada a ver com o negócio. É ou não é verdade? Não tem nada a ver com o negócio. Meu irmão, quando a pessoa assim faz assim, ó, pastor, eu juro por esse teto, eu já saio correndo, saio debaixo dele. Eu vou ficar debaixo, eu sou louco. Porque já viu que a pessoa diz assim, eu juro por esse teto que há de cair na minha cabeça. Peraí, deixa eu sair antes que caia, né, irmão? Estou fora, não quero que caia na minha não, caia só na tua então, né? Porque a Bíblia ensina, não jureis. Então não há motivo de jurar. Qual é que é a palavra daquele que tem conhecimento, entendimento da palavra? Sim, sim. Não, não. Ah, mas se a pessoa não quiser acreditar, o problema é dela. Eu estou falando a verdade. Se ela não quer acreditar, o problema é dela com Deus agora, porque eu falei o que tinha que ser, não vou passar disso. Porque se eu passar disso, a Bíblia diz que é procedência maligna, então não vou dar conversa para o diabo não, vamos cortar aqui. Ó, falei, está falado, se quer acreditar, acredita, se não quer, paciência. O que nós vamos fazer? Pastor, uma pessoa está mentindo, mas também o problema é dela também. Né? É sim, sim, e não, não. Voltando aqui então, 2 Crônicas, diz assim, e todo Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, com toda a sua vontade o buscaram e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso em redor. Meu irmão, não precisa jurar não, mas busca Deus de todo o coração que Ele vai te dar repouso também. Não precisa entrar num juramento, entre apenas num concerto com Deus, de realmente crer no sacrifício que Jesus pagou em nosso favor, no sangue que Ele derramou, que é hoje o símbolo da aliança que Deus tem com a humanidade, e ao crer nisso, você e eu entramos nesse concerto, e entrando nesse concerto, pode ter certeza que Jesus também vai dar repouso. Ele vai dar descanso, Ele vai aliviar, meu irmão, a nossa alma, Ele traz o refrigério. Diga assim comigo, a presença de Deus traz o refrigério para a nossa vida. Isso é tremendo, irmãos. E é o que Deus quer fazer, mas nós temos que entrar no concerto. Eu não tenho que jurar nada, e nem prometer nada também. Já vê, a pessoa promete e não cumpre. Não, então não tem que prometer nada, apenas entre num concerto. Deus, eu vou crer, eu vou tomar posse da bênção e o Senhor vai me abençoar. Diga glória a Deus, né, irmãos? E aí nós vamos viver o melhor de Deus nessa terra. Aí você vai voltar para casa hoje abençoado. Só quem vai voltar abençoado, diga eu. Ô, glória. Para encerrar, vamos um pouquinho, já vou encerrar aqui. E também, Maacá, mãe do rei Asa, ele a depôs, para que não fosse mais rainha, porquanto fizera a Zerá um horrível ídolo, e Asa destruiu o seu horrível ídolo, e despedaçou e queimou junto ao ribeiro de Cedron. Irmãos, hoje a gente age um pouquinho de sabedoria, o rei estava acima, né, de toda a nação, então por isso que ele podia fazer. Mas hoje, se você, por exemplo, é casado com alguém, você não tem que sair lá destruindo, você tem que ensinar a pessoa primeiro a verdade. Chega lá e fala para ela, ó, isso aqui não é bom, isso aqui está trazendo problema para sua casa, para sua vida, coisa e tal. E aí incentive ela a destruir. Porque não adianta destruir o ídolo de uma casa se o ídolo continuar no coração. Não adianta tirar da estante se ele vai continuar no coração. Então primeiro tem que tirar do coração, para depois tirar da estante. Vou contar, posso contar ou não? Vou contar, já vou contar. Posso contar? Vou contar. Quando eu me converti, eu não sei se eu fiquei meio fanático mais ou não, mas eu era meio assim, queria a coisa certa, né? E um dia eu li na Bíblia assim, que não era para fazer imagem de escultura de nada que há no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Eu digo, Jesus amado. E aí numa dessa, minha esposa tinha ganhado um presente lá de bibelô, aquele cisne preto assim, era um conjuntinho de 3. E aí disse para ela, amor, eu acho que isso aí não é bom para nós, isso aí só está juntando pó. Tira isso aí fora aí, né? Isso
segundo a Bíblia Sagrada, nem é bom a gente ter mesmo, né? E ela, tá ficando fanática agora, paga esse negócio, não sei o quê. Ah, tá bom, não estou falando nada, é teu, eu não vou tirar, mas eu mesmo, meu coração, assim, não gosto, não estou gostando, não estou concordando. Mas é você e Deus, né? E aí, daqui a pouco Deus disse assim, não falei mais nada, só orei, só fui orando, né? Daqui a pouco, quando eu vi assim, os cisnes bateram asa, né? Voaram aí de casa, que é quando voaram os cisnes aí, quando eu vi tinha desaparecido, eu não sei o que ela fez, não sei o que aconteceu, mas eu vi que daqui a pouco desapareceu. Eu precisei quebrar? Eu precisei tirar? Não, eu não estava concordando com aquilo, mas eu não precisei quebrar, nem brigar, nem fazer nada, eu só orei porque era algo que estava me incomodando. Eu não sei se estava me incomodando por ser ali o que eu tinha lido, ou porque talvez a intenção que foi dada não era boa. Às vezes a gente não sabe, irmão. Às vezes a gente ganha um presente que a gente acha que é uma boa intenção, quando na verdade não é. Às vezes a intenção não é boa, não sei. Mas eu vou dizer para você, eu desde quando eu li aquela palavra, eu acho melhor não ter. Deixa a nossa estante mais limpa aí, que é melhor, tu tem menos trabalho ainda, sobra mais tempo para mim. É ou não é? Depois senão eu pergunto aqui a direção. Então é uma direção, é algo que Deus toca no coração, e não precisa brigar, discutir, não, eu vou quebrar tudo. Não vou quebrar nada, eu vou primeiro tirar do coração, aí depois. Claro, o rei precisava fazer porque era um horrível ídolo, ele estava no meio da cidade, dá para entender algum lugar assim. Mas olha o que mais diz então, para a gente terminar aqui. Meu Jesus, olha a hora. E os altos, porém, não tiraram de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Melhor, quase todos os seus dias. Ele falou todos os seus dias até aqui, né, irmãos? Mas daqui para frente muda um pouquinho a história. Mas depois nós vamos ver. Mas até aqui o coração do Asa estava como? Perfeito. Mas ainda faltava uma coisa. Vamos ler de novo? Os altos, porém, não se tiraram de Israel. Então ainda faltava uma coisa. Quer dizer, fizeram tudo, ele estava fazendo a coisa certa, ele estava fazendo a coisa correta, ele estava sendo uma bênção, o coração dele para com Deus estava sendo perfeito, mas ficou algo a ser tirado. E quando algo fica a ser tirado, irmãos, mais cedo ou mais tarde ele pode nos causar uma queda. Quando nós deixamos de tirar algo da nossa vida, que Deus já deu a direção para tirar, mais tarde vai servir de tropeço na nossa vida. Pode a gente achar que não, porque você vai ver quanta coisa boa vai acontecendo, quanta coisa boa está acontecendo na vida do Asa. E passou-se anos, e a coisa estava tranquila, a coisa estava quieta, a coisa estava boa, estava em paz, o rei Asa, passou-se anos, você vai ver semana que vem, muitos anos passaram, e estava tudo tranquilo. Diga assim comigo, mas daqui a pouco, o que não foi tirado, começa a atrapalhar. E atrapalha. Mas você vai ficar para a semana que vem, amém? E trouxe as coisas que tinha consagrado seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus, prata, ouro e utensílios. E não houve guerra até o ano 35º do seu reinado. Então diga assim comigo, anos de paz. Mas algo não foi tirado. Anos de paz, mas algo permaneceu. Daí semana que vem nós vamos ver as consequências disso. Amém? Vamos deixar para a semana que vem, né? Semana que vem é aquele dia que você não pode faltar, hein? É Páscoa, né? Páscoa é dia de estar na casa do Senhor. Não, pastor, Páscoa eu vou ter que levar os ovos de chocolate para o neto. Misericórdia. Né? Páscoa é o dia do coelhinho, pastor. É isso que o diabo quer que todo mundo creia, né? E infelizmente o mundo está crendo, né, irmãos? Diga assim comigo, Páscoa é o dia do Senhor. Para mim, irmãos, Sexta-feira Santa, sábado de Aleluia, Páscoa são os 3 dias mais importantes na vida de quem é de Deus, de quem é de Jesus. É o dia que nós comemoramos o que Jesus fez por nós, a vitória que Ele nos deu, o que Ele conquistou em nosso favor, o direito que nós não tínhamos e agora nós temos. Então, para mim, é os 3 dias mais importantes, tanto que eu marquei 3 dias de culto aqui.
Eu marquei a sexta-feira da Paixão, 8h30, 15 e 19, horários de domingo, né? Com a entrega do sangue do Cordeiro. Sábado, com pão asmo, vai ser feito pelo meu nosso aí, já por mãos abençoadas. Um único culto às 9 horas da manhã e domingo, 8h30, 15 e 19 horas também. 3 dias de Santo Poder, porque para mim é o final de semana mais importante. Esses 3 dias eu coloquei no meu coração, eu não vou arredar o pé de dentro da igreja, eu vou estar aqui me consagrando a Deus, para Deus me usar de uma forma assim grandiosa mesmo, para lhe abençoar em nome de Jesus. Então, os 3 dias que eu vou ficar aqui me consagrando a Deus, para Deus poder me usar mais ainda, para poder lhe abençoar também. Então, vai ser tremendo em nome de Jesus. Amém, irmãos? E eu creio que Deus vai nos usar. Então, faz um esforço para vir nos 3 dias. Ah, não, pastor, mas eu nunca fui 3 dias na igreja. Então, vai ser a primeira vez, coisa linda. Você vai dar 3 dias da sua vida pela primeira vez ao Senhor. Não, pastor, mas que sábado não é dia de eu vir na igreja, mas nesse é. Amém? Em nome de Jesus. Esse é, e faz um esforço para vir, meu irmão. Você vai ver que coisa tremenda que é. Talvez você nunca fez isso. Então é a primeira vez. Jesus deu a vida por nós e passou lá. Na verdade, a gente fala 3 dias, mas não deu bem 3 dias que ele ficou no inferno. Foi 2, na verdade, né? Que ele ficou no inferno. Porque ele foi morto na sexta e ressuscitou no domingo pela manhã. Então entenda o seguinte: 2 dias ele ficou lá no inferno, no terceiro ele ressuscitou, lutando em nosso favor. Ele não merece 3 dias de culto nosso? Ele não merece 3 dias meu e seu, nos desprendendo das coisas dessa vida para adorar Ele, para servir a Ele? 3 dias, se quiser, já faz as 3 manhãs, né? Sexta, sábado e domingo. Oh, coisa linda. Sexta, 8h30, sábado um pouquinho mais tarde, para você poder dormir um pouquinho mais. Amém? Meia hora. E aí domingo, 8h30 de novo. Olha que coisa linda. E Deus vai abençoar muito em nome de Jesus. Meu irmão, Jesus fez nos dando exemplo. E agora é a nossa vez de fazer. Ele esteve lá nessa luta, né? Sexta, sábado e domingo. E domingo ele apareceu no meio dos irmãos. Oh, glória. Domingo eu tenho certeza que ele vai estar no nosso meio aqui. Como vai estar na sexta, vai estar, porque ele já ressuscitou, né? Então ele vai estar os 3 dias conosco aqui. E vai ser tremendo, vai ser forte. Vamos orar? Vamos ficar de pé, irmãos? Vou fazer uma breve oração aqui. O nosso tempo correu. Como eu dei 2 palavras, mal precisava dar, foi direção de Deus, né? Em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Se tem qualquer mal na sua vida, nós vamos repreender agora e vai ter que sair em nome de Jesus, né? Uns olhos fechados, um coração aberto. Senhor Deus, em o nome de Jesus, Pai, que mais te dizer senão obrigado pelos ensinamentos que o Senhor nos tem fornecido através do Teu Espírito Santo, Pai. Esses entendimentos, essas revelações vêm para o nosso fortalecimento, para que nós possamos ver quão bom o Senhor é e abençoador é. E eu creio, ó Deus, que em o nome de Jesus, todos que aqui estão, Pai, são abençoados agora, estão sendo abençoados agora, na força e no poder do Teu Espírito, em nome de Jesus, porque nenhum mal vai resistir, obra nenhuma do diabo vai ficar, como o Senhor já nos ensinou semana passada, porque sujeitáveis a Deus resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Vai fugir, ó Deus, da Tua presença que está em nós, da palavra que acabamos de receber em nome de Jesus, porque nenhum mal vai permanecer, obra nenhuma do diabo vai ficar. Eu digo, demônio, em nome de Jesus, eu levanto a minha voz contra ti agora e vou te amarrando, e vou quebrando o teu poder, paralisando a tua ação. Todo espírito de enfermidade, todo espírito que tem molestado essa vida, todo espírito que tem perturbado os pensamentos, que tem trazido dificuldades, amarrações, em nome de Jesus, agora o teu poder vai sendo quebrado, vai sendo paralisado, vai sendo desfeito. Eu estou lhe ordenando, exigindo, vai pegando tudo que é teu, vai pegando todo o teu mal, vai pegando toda a tua maldição, vai pegando todo o teu atrapalho, todo o teu engano, essa dor nesse corpo, essa aflição no coração, essa opressão, essa depressão, eu não aceito. Eu digo, demônio, o teu poder é quebrado, sai desta vida agora, sai com essa dor, sai com essa enfermidade, todo mal, toda maldição, toda obra do inferno não vai permanecer, não vai ficar. É a dor de cabeça, é a enxaqueca, é a dor no pescoço, nos ombros, é esse peso que essa pessoa sente, esse arrepio na hora da oração. Em nome de Jesus, eu estou lhe amarrando agora, eu estou quebrando o teu poder. É esse demônio que se levantou contra esta casa, contra este casamento, é esse mal que veio querendo causar a divisão, a separação, as brigas, as discórdias, as contendas, mas eu te amarro agora em nome de Jesus. Não vai separar o homem aquilo que Deus uniu. Em nome de Jesus, eu digo, mal,
a obra do diabo, a obra do inferno, o demônio que foi pago, mandado, enviado, em nome de Jesus, pega tudo que é teu e saia desta vida, vá embora, em nome de Jesus. Pai, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e aqui estamos vivendo essa liberdade, a liberdade de oferecer a Ti o nosso louvor, Pai, a liberdade de oferecer a Ti a nossa adoração, a liberdade de oferecer ao Senhor, ó Deus, o nosso melhor, Pai, pois Tu és o nosso Deus, o Santo de Israel, o Todo-Poderoso, Pai, e não há outro semelhante a Ti ou igual a Ti, Senhor. Oh, meu Deus, enche a vida deste meu irmão agora e desta minha irmã com a Tua bondade, com a Tua benignidade, enche agora com as Tuas bênçãos, pois o Senhor é Deus abençoador e galardoador. Oh, vem, 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 vem unção de Deus, vem, 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 vem poder de Deus, vem presença santa, oh, enchendo a cada vida agora, Pai. Isso, Senhor, estamos na Tua presença, estamos diante de Ti, oh, Pai, que a Tua igreja seja revestida de poder, seja avivada no Teu Espírito. Oh, aleluias, aleluias e glórias ao Teu nome. Santo és, maravilhoso és, glorioso, o Santo de Israel Todo-Poderoso. Aleluias, aleluias e glórias a Ti, Pai. Espírito Santo, visita o Teu povo, vem revelar a essa geração as maravilhas da Tua salvação. Manifesta a Tua graça aqui, dá-nos porção dobrada. Se esse povo Te buscar, com certeza vai Te encontrar e alcançará a vitória. O vento que sopra no jardim de Deus derrama poder, derrama unção. Não há nada mais precioso do que estar na Tua santa presença. Deus de amor, Deus glorioso, Santo, 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 Deus de Israel. Glória, 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 glória ao Deus fiel. Santo, 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 Deus de Israel. Glória, 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 glória ao Deus fiel. Levante as mãos, diga: Senhor Deus, em o nome de Jesus eu creio que Tu és este Deus fiel, o Santo de Israel, e eu creio, Pai, que o Senhor nos faz ver a nova Jerusalém, a nossa nova cidade, onde um dia estaremos contigo por toda a eternidade. Diga: Senhor, ajuda-me, ensina-me a ficar firme na Tua palavra, em o nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Vamos aplaudir mais uma vez o Rei dos Reis, irmãos. Glória a Deus. Amém. Vamos sentar, irmãos.